Que a paz e o infinito amor do nosso Mestre Jesus nos abençoe e nos inspire para as reflexões do dia de hoje. Saudemos ao nosso anjo da guarda, rogando a proteção desse amigo, sempre presente em nossa vida. Saudemos a Maria de Nazaré, a doce mãe de Jesus, a nossa mãe espiritual, que ela nos traga sobre a sua proteção. Saudemos ao Mestre Jesus, agradecendo a Ele esse Evangelho de luz que nos guia, nos orienta, nos mostra o caminho que nos leva até o Pai. E a Deus, nosso Pai, Criador de nossas vidas, a quem tudo devemos, nós expressamos a nossa gratidão através da prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita, Senhor, a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, à medida em que perdoarmos aos nossos devedores. E não nos deixe, Senhor, cair em novas faltas, e liberta-nos do mal. E assim, sob a proteção de Deus, de Jesus e dos nossos benfeitores espirituais, nós damos por iniciada as nossas reflexões de hoje sobre o tema fidelidade, o sentimento de lealdade e comprometimento com alguém ou com o ideal, sobre o que significa ser fiel a Deus, ser fiel a si mesmo e ser fiel aos outros. Em uma sociedade onde as promessas, os compromissos são quebrados assim com extrema facilidade, a fidelidade é a capacidade de permanecer leal aos valores, às crenças, aos princípios, mesmo quando as circunstâncias mudam. A fidelidade, ela é fundamental para se construir laços fortes entre as pessoas, entre as organizações, laços baseados na confiança, honra e respeito mútuos. Essa noção envolve tanto os relacionamentos interpessoais como aqueles estabelecidos entre uma pessoa e uma organização, entre a instituição ou mesmo entre governos. No dicionário, nós podemos encontrar inúmeros significados para a palavra fidelidade. Ela pode significar lealdade, firmeza, exatidão, pontualidade. Fiel é alguém que tem compromisso com aquilo que assume. É alguém que é leal, confiável, honesto, verdadeiro. No âmbito dos relacionamentos amorosos, a palavra fidelidade frequentemente é entendida como exclusividade. Entende-se que amor fiel é o amor exclusivo. Porém, nem sempre fidelidade implica exclusividade. Tudo vai depender do contexto. Alguém pode ser fiel às suas ideias sem que deva ter apenas uma linha de raciocínio em sua mente. É possível ser fiel a um amigo, mas ainda assim possuir incontáveis outros amigos. Muito mais do que permanecer ao lado de alguém, a fidelidade representa a capacidade de sustentar um compromisso mesmo diante das dificuldades, mudanças e as tentações do mundo. Ser fiel significa permanecer verdadeiro em relação ao amor, à palavra dada, aos valores e à sua própria consciência. Em um mundo marcado pela instabilidade, pelo imediatismo, a felicidade torna-se uma virtude de profundas implicações, porque ela vai exigir uma constância interior, uma constância íntima. A pessoa fiel não vive apenas movida pelas emoções do momento.
ela escolhe permanecer conectada com aquilo que considera essencial, que considera verdadeiro. A fidelidade, ela vai revelar a maturidade espiritual e moral daquela pessoa. E ela não deve representar apenas um conceito abstrato, mas uma prática diária, se refletindo em nossas atitudes, palavras, comportamentos e especialmente em nossas relações com as pessoas, seja no casamento, no namoro, nas amizades, no trabalho e até nas pequenas coisas da vida cotidiana, criando nessas relações segurança, respeito, continuidade. Ela deve se basear essencialmente na confiança. Sem fidelidade, tudo se torna passageiro, superficial, sem confiabilidade. Hoje temos até um cartão de crédito, cartão fidelidade, quer dizer, aquele cliente que é fiel, que está sempre ali junto com aquela empresa, ele recebe um cartão de fidelidade com benefícios advindos dessa fidelidade. Porém, nós vamos ver a fidelidade em outro sentido, né? E quando uma pessoa é fiel, ela vai sempre demonstrar que é digna de confiança, porque cumpre as suas promessas. Nos relacionamentos humanos, a fidelidade, ela diminui as incertezas, os medos, porque ela promove a segurança emocional. Quando acreditamos na fidelidade de alguém, nos sentimos mais serenos, mais tranquilos, mais seguros com relação ao relacionamento com aquela pessoa. Mas existe também a fidelidade interior, o ser fiel a si mesmo, que significa não abandonar os nossos princípios por medo, por interesses, por pressão externa. Muitas vezes, nosso maior desafio é permanecer coerente com aquilo que acreditamos ser justo e verdadeiro. Porque as pressões de fora nos fazem, às vezes, duvidar disso. Por exemplo, todo mundo está fazendo, por que eu também não posso fazer? Será válida essa pergunta? Todo mundo joga lixo no chão, por exemplo. Eu também vou jogar. Onde está minha fidelidade com os valores que eu acredito? Como temos sido fiéis nas pequenas coisas? É nas pequenas coisas que construímos a grande fidelidade. Se temos sido fiéis naquilo que nos parece insignificante, Deus nos confiará coisas maiores. E do ponto de vista espiritual, ser fiel a Deus é o caminho do amor a Deus, o caminho do amor perseverante. É permanecer firme na fé, na confiança em Deus, mesmo nos tempos de provação. Continuar fiel, mesmo quando as noites difíceis da alma. Permanecer fiel, obediente às leis divinas, mesmo quando os ventos sopram em outra direção. É confiar, mesmo naqueles momentos em que não entendemos os desígnios de Deus, porque, na verdade, esses desígnios são impenetráveis. Mas ser fiel é confiar, mesmo nessas horas. A fidelidade é uma das características de Deus. Nós ouvimos sempre falar, Deus é fiel. Significa que Ele não desiste, Ele não vira as costas, Ele não abandona seus filhos. Mas Ele espera que seus filhos também expressem fidelidade em relação a Ele, persistindo na vivência do bem, não esperando facilidades e privilégios,
para serem fiéis, mas sendo fiéis mesmo diante das adversidades. Em vários momentos do nosso dia a dia, nós somos convocados a assumir determinada posição, emitir uma opinião, um conselho, um ponto de vista. Isto seja numa reunião de trabalho, numa assembleia do condomínio ou mesmo numa simples reunião familiar. Sempre somos convocados a emitir a dar a nossa posição. Infelizmente, em muitas vezes, nesses momentos, nós preferimos omitir para ficar bem com todos, em vez de expor o nosso ponto de vista com firmeza e ajudar na solução dos problemas. Esse é um ato, na verdade, covardia. E é por esse motivo que Jesus já havia nos advertido, 2000 anos atrás, nos convidando à firmeza, à fidelidade, à definição, demonstrando assim o fortalecimento do nosso caráter. Jesus já havia nos ensinado, seja o teu falar, sim, sim, não, não. É por essa razão que vale ser fiel em todos os momentos da nossa vida, sem omissão, sem negação da verdade, demonstrando realmente o nosso caráter. Nós vamos encontrar na história, no decorrer da história, um exemplo clássico de omissão, que foi Pilatos. Ele sabia que Jesus era inocente. Ele já havia apresentado Jesus ao povo e dito: eu não encontro nele nenhum crime. Entretanto, quando percebeu que seu cargo, seu prestígio, sua posição estariam em risco, entregou Jesus para ser crucificado. Pilatos não foi fiel nem à sua própria verdade, nem à sua consciência. Ao contrário, encontramos um exemplo de firmeza e de fidelidade no apóstolo Paulo de Tarso. Ele defendeu a mensagem de Cristo, mesmo sob pedradas, mesmo sobre injúrias. Paulo perdeu o cargo elevado que ele iria assumir no Sinédrio, perdeu os amigos, perdeu a herança e o respeito do pai, mas jamais se mostrou omisso, se colocando na posição de ficar em cima do muro. Ficar em cima do muro ou lavar as mãos, embora essa posição seja mais confortável, nossa posição deve ser bem definida. Nossas verdades devem ser defendidas com coragem e fidelidade, sem omissão. Porque a fidelidade é uma virtude que deve ser cultivada em todos os momentos, em todas as situações da nossa vida. E ao contrário que se pensa, ela não aprisiona. Ao contrário, ela dá um sentido, uma profundidade e uma verdade nas relações humanas e à nossa própria existência. Se as relações, se os compromissos humanos muitas vezes falham, a fidelidade de Deus, ela é imutável. E é essa fidelidade que devemos refletir em nossa vida. Sejamos fiéis mesmo quando for difícil, mesmo quando alguém não estiver vendo. Porque Deus vê, Deus tudo sabe e Ele recompensa. Então, a mensagem para o dia de hoje é que a fidelidade é uma virtude que não apenas honra a Deus, mas ela é também um testemunho que fortalece a nossa fé e nos conecta uns com os outros. Que Jesus nos abençoe. E agradecidos a Deus, a Jesus, agradecidos aos nossos benfeitores, nós vamos deixando que do nosso coração possa fluir os nossos melhores sentimentos,
e vamos transformando esses sentimentos em vibrações de paz, para que a paz esteja presente em todo o universo, vibrando por aqueles países que ainda sofrem com o karma da guerra, vibrando por todo aquele que nesse dia se encontra carente de uma vibração de esperança, de fé, carente de um alimento, carente de um teto, carente de um trabalho que lhe dê uma condição digna, vibrando por aqueles que estão carentes de um lar, de uma família, de uma mão amiga, de um ombro onde se apoiar, vibrando pelos enfermos, que eles possam ser atendidos, assistidos pela espiritualidade maior, que eles recebam do alto a medicação que alivia suas dores físicas e as dores morais, vibrando por todos aqueles que se encontram ainda encarcerados do corpo e da alma, em especial os encarcerados nos vícios, na prostituição, no crime, vibrando pelas crianças e os jovens, vibrando pelos idosos, especialmente os abandonados e enfermos, deixando uma vibração de muito amor, de muita paz e esperança, para que a espiritualidade possa levá-la onde se fizer necessário, e vibrando pelos lares, pelas famílias, vibrando em especial pelo nosso lar, pela nossa família, pelos nossos familiares com quem temos maiores dificuldades. E assim, nós vamos dando graças a Deus e rogando a Jesus que nos abençoe. Que assim seja.